Fala galera, bom dia, Deco na área, e hoje é dia de muito conteúdo aqui no canal Deco SRN. Além desse primeiro conteúdo da manhã de segunda-feira, faremos o Tropa Rubro-Negra daqui a pouquinho às 11h30 da manhã, conto com vocês aqui no canal Deco SRN. Acabando o Tropa, teremos o Jogo do Brasil, né, o React com Deco e Marquinhos. Também estaremos trocando aquela ideia com vocês a 1h da tarde. Acabando, tem às 4h dali, né? Faremos os comentários de Portugal e Uruguai, meus amigos. E às 8h30 da noite é com a nossa resenha tradicional, o Mengão 20h30, tá? Então, pra gente de praxe trazer aqui os assuntos desta manhã, falaremos sobre a questão do Davi Luiz, né? Tem jornalista ainda irritadíssimo com a vinda do Vitor Pereira ao Flamengo. A gente vê o desespero da mídia, né? A imprensa atacando direto o treinador que está próximo de ser, né, confirmado como o comandante do Flamengo em 2023. Falaremos também sobre Ayrton Lucas, tem também um jogador do New England, né, Revolution. Será que ele poderá vir para o Flamengo ou não? Enfim, tem muitos assuntos bacanas aqui no canal Deco SRN, então você que está chegando a primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês que está rolando a Copa do Mundo, então não esqueça de fazer a sua aposta na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, e o link está no comentário fixado, tá? Hoje mesmo tem jogo do Brasil, então já faça a sua fezinha lá, beleza? Então vamos lá, vamos começar aí falando sobre o jogador da Major League Soccer, né? Que é um espanhol, né? Camisa 10 lá, tem muita moral, e o nome dele é Carles Gil, né? Então a informação foi primeiramente trazida pelo jornalista Mauro Santana, e o Flamengo tem um interesse sim da contratação de um meio ofensivo, até por causa da questão do Arrascaeta, né? Um jogador que infelizmente vem sofrendo com as questões físicas, e também tem a questão da seleção uruguaia. Então o Flamengo precisa, já tem essa carência já há alguns anos, não vou falar nem meses, há alguns anos. Esperamos que a diretoria já tenha agora resolvido investir no atleta para essa posição, né? E o nome, um dos nomes seria o Carles Gil, tá? Então o Flamengo procurou os representantes desse jogador para informações e elaborar uma proposta. Ele é espanhol, tem 30 anos e demonstrou interesse em ouvir uma oferta do Flamengo, tá? A temporada do Carles Gil foram 36 jogos, 35 como titular, reserva 1, gols marcados 10, assistências 10, minutos em campo 3.152, tá? A aproximação foi vista com bons olhos pelo staff do meio-campista, que está muito valorizado no mercado da bola após ser eleito o melhor jogador da última edição da Major League Soccer, tá? O empresário Juliano Bertolucci, tá, que é parceiro do Flamengo, fez a ponte com Rodri Baster, tá, do Promo Esporte, além de Carles Gil, o representante, também cuida da carreira de astros como o espanhol Carlos Soler, do Paris Saint-Germain, do Sérgio Aquieme, do Sevilha, e André Franco, do Porto. Apesar disso, os clubes não abriram conversas para negociar. O Flamengo mantém a postura de não abrir negociações pelo jogador, que é um dos principais estrangeiros em atividade no futebol americano, né, norte-americano. Ainda segundo apurou a reportagem, os proprietários do New England Revolution, Robert e Jonathan Kraft, não têm nenhum interesse em negociar o jogador. Considerado um ídolo local, Carles Gil ajudou a fortalecer as finanças do clube. Desde a sua chegada, o New England dobrou a presença de torcedores nos jogos em casa, triplicou a venda de carnês para a temporada e viu aumentar a venda de produtos oficiais, principalmente com o nome de Carles Gil.
Ainda segundo apurou a reportagem, o astro espanhol tem um dos maiores salários da Major League Soccer. Carles Gil embolsa 3,5 milhões de dólares, 19 milhões e 200 pela cotação atual, né, de reais, o que dá 1 milhão e 600 mil reais, 295 mil dólares por mês. Então, o valor, por exemplo, é acima do que Gabigol recebe no Flamengo, tá? Então, sinceramente, fica inviável, né, de Flamengo trazer esse atleta, com todo respeito ao atleta, mas para receber mais do que o Gabigol, que já é um ídolo do Flamengo, fica bem complicado, tá bom? Vamos falar então sobre a questão, né, do Davi Luiz, tá? Do Davi Luiz, que é importantíssimo a gente debater a questão da renovação do contrato dele, vem caminhando bem, mas o martelo, né, ainda não foi batido, né? O Flamengo dando prioridade aí na concretização, né, na confirmação do treinador Vitor Pereira, né, devido também à saída do Dorival Júnior, tá? E o Flamengo retornando às conversas pela renovação de contrato do Davi Luiz, tá? Foco do departamento nos últimos dias foram as negociações com o Vitor Pereira, conforme a gente falou, né? E agora voltando para a sacramentação da renovação do Davi Luiz, né? Dizendo aqui que o vínculo do defensor acaba agora no final de 2022. O Flamengo deseja a permanência do atleta, mas ainda precisa chegar a um denominador comum em relação a alguns detalhes do novo contrato. Bruno Spindler e Marcos Braz, responsáveis pelas tratativas com os representantes de Davi Luiz, acreditam que não terá nenhum problema nesse processo. Além disso, né, também tem a questão do Ayrton Lucas, né, o Flamengo próximo de contratá-lo por 6,5 milhões de euros, tá? Então, só para vocês estarem cientes sobre essas duas negociações, lembrando aí que o jogador Felipe Luiz já renovou o seu contrato, tá? Vamos lá, vamos falar aqui sobre o Vitor Pereira, né? O que esperar de Vitor Pereira no Flamengo, né? Saiu até uma matéria, depois eu vou fazer um vídeo bem explicativo sobre como joga os times do Vitor Pereira, né? E aqui no Alça, que posse de bola e defesa alta, o que esperar do Flamengo de Vitor Pereira, tá? Ele diz que seu estilo de jogo é a posse de bola e marcação forte do adversário já no campo de ataque. Foi isso que o Vitor Pereira prometeu ao Corinthians ao chegar no Brasil em fevereiro, onde disse que ele era um time que tivesse muita posse de bola e marcasse forte no campo adversário. Ter um jogo que nos permita ter mais posse de bola, exacerbar este momento no treino e depois, para evitar correr muitos metros para trás, temos que ser muito agressivos no momento da perda de bola. São dois momentos importantes para evitar que esta equipe fique correndo quilômetros e mais quilômetros atrás, para trás e depois para frente, disse o Vitor Pereira sobre seu estilo de jogo nos tempos de Corinthians, tá? Na prática, porém, essa ofensividade toda demorou 6 meses só para começar a ser colocada em prática no Corinthians. O time sofreu com uma sequência de desfalques importantes e não teve seu elenco suficiente para manter a proposta de jogo. Vitor Pereira então abraçou a retranca sem cerimônias, né? Devido àquilo que a gente falou, né? A falta de qualidade do elenco do Corinthians, né? De peças também, fez com que ele mudasse o seu estilo, né? Então, tá aí, né, a questão do Vitor Pereira, como ele gosta, né? Duas características do estilo de jogo dele, tá bom? Falar aqui também, tá, sobre a questão que eu acho interessante, né, de comentaristas que continuam criticando o Vitor Pereira, né, cara? É lamentável isso, né? Tem aqui o Gustavo Zupac, né, revelou o que pensa sobre a negociação com o comandante português. Se for para o Flamengo, Vitor Pereira mostrará que a palavra dele não tem nenhum valor. É uma das atitudes mais rasteiras que vi no futebol. Em 12 dias ele rasga o valor da sua palavra. É preocupante, inclusive, para o Flamengo. Tá? A opinião
do Zupac. Volto a dizer, tem algo a mais nisso aí que ele não quis expor, né, por se tratar de algum tipo de acordo com o presidente do Corinthians, enfim, que a gente saberá a verdade em pouco tempo, tá? Isso aí vocês podem ter certeza, ok? Falar aqui também, né, que o Vitor Pereira, acho que isso aí é um dos motivos importantes para ele não ter continuado no Corinthians. O Vitor Pereira não teve pedidos atendidos pelo Corinthians, né? Pelo Corinthians em conversa por renovação de contrato, tá? Visando uma reformulação no elenco, o português pediu a contratação de 5 a 7 reforços, além da não renovação com o Fábio Santos. Olha aí, tá? A iminente saída de Vitor Pereira para o Flamengo surpreendeu não só a torcida do Corinthians, mas também internamente no clube paulista. Segundo apurou o IG, em parceria com o jornalista Samir Carvalho, parte dos dirigentes conselheiros do Timão se sentiram traídos com a atitude do treinador português, que alegou problemas familiares para a não continuação do trabalho. A questão particular também não foi o único motivo para a saída do treinador. Algumas exigências feitas por Vitor Pereira nas tratativas para a renovação não foram de acordo com o planejamento do Corinthians para 2023. Visando uma reformulação no elenco, o português teria solicitado a contratação de 5 a 7 reforços, além de não ter pedido a renovação de contrato do lateral Fábio Santos e o retorno de Ângel Romero, tá? A condução das conversas entre Vitor Pereira e o Flamengo foram intermediadas por Bruno Macedo e teriam iniciado há 2 semanas. Ou seja, lembram quando a gente havia dito aqui para vocês, e eu trouxe em primeira mão, que o Braz estava em reunião com o Bruno Macedo? Então, não era só para falar do Ramon, né, gente? Então, cara, méritos todos aí da nossa equipe, soubemos aí através de mim, né, com a apuração do Júlio também, né, e do Papa sobre a questão lá do Bruno Macedo, né? Então, tínhamos certeza que não era só pelo Ramon, ok? Então, mostrando aí a insatisfação do Vitor Pereira com algumas situações que ele pediu e não foi atendido, tá? Uma outra coisa interessante, né? A hipocrisia das pessoas, né, meus amigos? A hipocrisia das pessoas. É complicado, porque aconteceu no Corinthians, né, há pouco tempo atrás, tá? Aconteceu há pouco tempo atrás. A questão, pouco tempo não, alguns anos atrás, né? A questão do Marcelinho ter trocado o Flamengo pelo Corinthians, o Ronaldo Fenômeno ter treinado o Flamengo ter ido pelo Corinthians, enfim, mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre essa questão dos jornalistas ironizando o desespero da mídia com a negociação de Vitor Pereira, né? Então, o Mauro César Pereira, né, debochou e relembrou do episódio do Fenômeno, conforme a gente disse, né? E ele disse assim: acho totalmente equivocada a maneira como o Flamengo trata o Dorival. Não era obrigado a seguir com o treinador, mas deveria ser dito isso a ele diretamente. Vitor Pereira também pode se colocar em uma situação desconfortável, pois alegou questões pessoais para não seguir no Corinthians. Entre os clubes, nada de novo. Ronaldo treinava no Flamengo em 2008 e 2009, não sabia sequer se seguiria a carreira devido a lesões. Os corintianos o levaram sem o atacante sequer negociar com os rubro-negros, que o acolheram. Na época, foi tratado por ala da mídia como golpe de mestre. Qual a diferença para o que se passa agora? Publicou Mauro César Pereira. Tá? Já um influenciador corintiano elogia a possível contratação do Flamengo, o corintiano Cross, do canal 14. Tá? De acordo com o torcedor Corinthians, a diretoria do Flamengo acerta ao contratar o português, mas lamentou o fato e a forma como o treinador saiu do clube paulista. Tá? Então, tá aí, né? Algumas informações importantes, né? O Flamengo é o time brasileiro mais conhecido por estrangeiros no Catar, ok? Vamos ver aqui qual é o top 10. Né? O Flamengo o primeiro, Corinthians o segundo, Santos o terceiro, Palmeiras o quarto, São Paulo o quinto, Botafogo o sexto, Fluminense o sétimo,
Cruzeiro o 8º, Chapecoense o 9º e Internacional o 10º, cara. Não citaram o Vasco aqui, que coisa. O Vasco não foi citado, né? Então, tá aí os clubes brasileiros mais conhecidos, né, meus amigos, lá no Catar, né? Achei que o Vasco estaria nessa lista, mas não estava, tá bom? Então, meus amigos, é isso aí, né? Pessoal aí preocupadíssimo com o Flamengo, né? Chico Lang, Neto, todos eles aí bastante preocupados com o Flamengo. Falou, gente? Então, isso aí, as primeiras informações do dia. Mais tarde estaremos de volta. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Abraço. Fui. Tamo junto.